Alô, donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aquele abraço especial para você que é revendedor mineiro associado ao Minas Petro. Foi-se o tempo em que a placa de preços de posto de combustíveis tinha só etanol, diesel e gasolina. Desde 2017, uma lei do governo Michel Temer permite que o comerciante diferencie o preço do produto pelo modo de pagamento. Ou seja, um preço para crédito, um para débito, um para dinheiro, outro para Pix, outro para cartão frota e por aí vai. Isso gerou uma confusão danada. O Minas Petro percebeu o risco de multa e de gerar confusão para os donos de postos e para o consumidor e fizemos mais um manual. A editora Minas Petro está bombando. Olha que beleza isso aqui na mão do papai, ó. Manual de exposição de preços para a gente tirar as suas dúvidas e padronizar o entendimento. 2 advogados comigo aqui hoje, já que a causa é de 2 áreas específicas, metrológico e cível. Doutor Edmo Antônio Carlos. E aí, doutor Edmo, tudo bem no metrológico? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui novamente, contribuindo com mais essa ação preventiva do Minas Petro, a fim de mitigar atuações indesejadas para os postos revendedores. Doutora Flávia Lobato, tudo bem, Flavinha? Como vai? Tudo jóia, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Doutor Ed, começando com você, a ANP é ela quem regula essa questão das placas, é uma exigência em todas as entradas do posto. Eu queria que você falasse das exigências básicas da agência, primeiramente, antes da gente falar de diferenciação de preço em si. Não, beleza. Inicialmente, o básico mesmo da placa de preços é a posição dela, que tem que estar na entrada do estabelecimento, e como você bem disse, caso o posto possua mais de uma entrada, ele tem que ter em cada entrada essa placa contendo todos os combustíveis por ele revendido, todos os preços e modalidades praticadas dentro daquele estabelecimento. Tá? Então, o que a gente pega muito de autuação é a questão da localização da placa. Porque às vezes o cara tem toda a placa completinha com os combustíveis, preços e modalidades, mas no interior do posto. Tá? Então, se tiver 2 entradas, 2 placas. 2 placas. E essa placa ela tem que estar de modo destacado e visível, tanto de dia quanto à noite, à distância. Tá? Então, o ponto foco das autuações geralmente é a localização, porque às vezes é uma placa promocional na entrada e a placa com todos os preços no fundo, né, e combustíveis no fundo do posto. Então, isso que gera muita autuação na nossa área aí da ANP. Flávia, a ANP regula a placa, mas o PROCON fica de olho na placa também. Imagino que isso caia aqui na sua mesa também, problemas com relações à autuação do PROCON, é isso? Como é que é? Sim, a gente tem, né, primeiramente, PROCON estadual, que é vinculado ao Ministério Público Estadual, e temos os PROCON municipais. Os PROCONs municipais, eles fiscalizam só a parte referente às normas de consumo, que são normas gerais. O PROCON estadual, além de fiscalizar a parte de precificação, ele fiscaliza também, através de um convênio com a ANP, toda a regulamentação da ANP. Com relação, sem entrar aqui na modalidade de pagamento, especificamente com a placa de preços, eu sempre falo com o revendedor que a gente tem que pensar que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma geral e se aplica a qualquer tipo de relação de consumo em solo brasileiro. Então, lá a gente tem os direitos básicos do consumidor e os princípios básicos. Então, entre eles tem o quê? Transparência, informação. Então, toda informação, seja ela, por exemplo, de preço, tem que ser clara, correta e precisa. E aí entra na norma da ANP, que regula especificamente o setor de combustíveis. Por isso, a justificativa da placa, visível de dia e à noite, a distância na entrada do posto. Então, assim, é justamente para cumprir tanto a norma geral quanto a norma específica. E, igual o doutor Edmo falou, a gente também tem autuações referentes à falta de informação na placa ou incoerência, por exemplo, tenho a gasolina, eu quero vender mais gasolina, vou colocar uma placa enorme com preço de gasolina e pequenos valores, isso também não pode. Perfeito. Tá? Então, e não colocar em todas as entradas e também essa questão de colocar dentro do posto. Então, eu sempre falo para o revendedor para ele fazer o trabalho de se colocar no lugar do consumidor.
Então, ele, quando estiver chegando no posto dele, ele fazer isso. Porque ele tem que... A oferta é anterior, a escolha é anterior. E aí, ele vai verificar se ele entrando, está vendo a distância? Conseguiu, fez a opção, olha, vou abastecer aqui, entrou, e ele tem que visualizar antes de entrar e antes de escolher. Perfeito, deixa eu só fazer uma observação aqui que eu esqueci de falar. Aqui, ó, como faço para acessar o manual de exposição de preço? O QR Code está aqui para você baixar, mais um manual da editora Minas Petro, feito pelo Metrológico e pela área civil-comercial. Flávia, estivemos juntos nos congressos regionais, nas reuniões do presidente na estrada. Fiquei muito impressionado com a desinformação um pouco do revendedor sobre a diferenciação de preço e, em alguns casos, até alguns técnicos do PROCON, que às vezes não sabe e tudo mais. Vamos ser taxativo aqui. Pode diferenciar preço por modo de pagamento? Sim, pode. Desde 2017, a gente tem uma lei federal. Essa lei federal não é específica para a área de combustíveis, é uma lei que se aplica em qualquer tipo de estabelecimento comercial. Então, às vezes, muitas vezes, muita gente faz a confusão, porque essa norma, além de permitir a diferenciação, ela fala que se deve informar o desconto que será concedido. Mas a gente tem a norma da ANP que fala que você deve exibir todos os preços. Então, se você fica, olha, mas eu tenho que informar o desconto e a outra fala que eu tenho que informar o preço? Sim, no caso dos combustíveis, a gente tem essa questão, regulamentação específica, e sim, tem que informar todos os preços. Então, a gente vê muitas vezes cartão frota, que as próprias bandeiras, elas disponibilizam faixas, placas para os postos, colocando assim, acréscimo de 10 centavos. E não é só isso. Você pode colocar isso, mas tem que saber que você não vai estar cumprindo a norma da ANP, que exige a exibição de todos os preços. Legal. Edmo, falei no início aqui, a placa de preço de combustível virou uma loucura, né? Já me deparei com casos aqui de gente que tem que afixar outra placa, porque não cabe tantas modalidades. A ideia é essa, né? Tem que ter, se não tiver cabendo, outra placa para informar, não é isso? O ideal é que esteja todos os preços em uma única placa, tá? Mas diante da impossibilidade, é preferível que você faça uma outra para que você ostente todos os combustíveis, preços e modalidades praticadas. Tá? Então, assim, às vezes porque o canteiro central na entrada, onde você vai localizar a placa, não vai ter a possibilidade ali de você colocar mais de uma, e em tese você vai ter que tirar aquela ali e fazer somente uma, tá? Porque não adianta você colocar uma placa aqui e a outra muito distante e não ficar na entrada do estabelecimento, até para não gerar subjetividade na hora da fiscalização. Legal. Flavinha, o assunto que provocou esse manual de preços, na verdade, foram os preços de aplicativo de fidelidade, que é mais uma forma de preço para o consumidor. A gente viu alguns postos usufruindo desses preços de aplicativo, alguns para ludibriar o consumidor. Colocava o preço gigantesco do aplicativo, o cara acabava adentrando na pista e o preço de bomba era outro. Essas modalidades de desconto do aplicativo tem que ficar de olho nisso também, né? A regra é a mesma coisa, né? Mas aí é diferente da placa de preço, tá? Só complementando a fala do Dr. Edmo, a questão da placa de preço, a gente sempre fala. Hoje você não vai ser autuado por diferenciar preço, você vai ser autuado por informação incompleta ou incorreta, ou que não está correta. Então, assim, tem que ter esse cuidado de informar, seja uma placa, seja duas placas, mas todas duas, tem que seguir as regras e tem que exibir os preços. Então, mais uma vez, se eu diferencio o preço, dinheiro, débito, Pix, que seja, qualquer modalidade de pagamento, não tem problema. Mas eu tenho que ter essa informação. A gente também já teve autuações, e aqui eu chamo a atenção, de posto, por exemplo, que ele tem duas placas, mas uma placa com um preço no dinheiro, tá? Que seria um preço em tese mais baixo, vamos pôr, 5 metros. E a placa com os demais preços, as outras modalidades, 2, 3 metros. Então, isso gera autuação. Por quê? Eu posso induzir a erro o consumidor. Porque eu estou dando destaque para uma informação
específica e não para todas. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Agora, entrando na questão de aplicativo, a parte de aplicativo você não precisa estar especificamente na placa de preços, tá? Ela tem um decreto específico, o decreto 10.634, ele traz até aquele modelo da placa referente a impostos e nele também tem a questão de aplicativos. Então, com relação a aplicativos, a informação que tem que ter cuidado é se eu estou informar aqui, se depende de cadastro prévio e as condições para ter aquele desconto. E se tem determinada variável, né, se o desconto não é fixo, eu tenho que informar que é de tanto a tanto. Então, eu informo nessa outra placa dentro do posto, que tem um modelo até disponível no site da ANP, o preço do posto, preço, né, que é o preço normal, vamos falar assim. O desconto, vamos pôr lá, 2%. E o preço com desconto. Exato. Fazendo e o valor a conta para o consumidor, né? Exato. Eu vou dar essas informações. Agora, tem que chamar a atenção o seguinte. Cashback não é desconto no valor do litro. Tá? Então, assim, se é cashback, eu não vou diminuir o preço do valor do litro. Eu vou informar. É um desconto posterior. Aí eu vou informar quais são as condições de cashback e o percentual. Às vezes é um valor, né, em cima de um percentual limitado por mês, por exemplo, ao máximo de X reais, R$50, vamos falar assim. E em cada abastecimento tem aquele 1% de cashback, 2%. Aí eu não vou colocar, porque não é desconto no valor do litro. Ele não está pagando o litro mais barato. Tá? Então, tem que ter esse cuidado para diferenciar, e é o que até o decreto fala, que no caso do cashback, não deve ser informado o valor do litro com desconto, porque não é. Flávio, eu mesmo estava com o entendimento errado aqui, então. Os programas de fidelidade, não há necessidade de ficar na entrada do posto. Você acha que uma placa... Não. O que tem que estar na entrada, visível de dia à noite, é a placa de preços, com as modalidades de pagamento. Referente a programas de fidelidade, eu tenho que trazer essa informação. Ela tem que cumprir os mesmos critérios, né? Igual eu falei. São princípios e direitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, né? Que a informação prévia, correta, precisa, clara. Perfeito. Mas não precisa colocar tudo na placa de preços. Entendi. Edmo, Flávia falou uma coisa que me chamou muita atenção. A gente até orienta isso aqui no manual. Importante estar no mesmo design, né? Mesmo tamanho. Tem uma placa, a gente até dá um exemplo aqui de como não fazer. Uma placa com um design colorido, a outra mais neutro. É melhor tentar padronizar, né? Para não ter erro. Exatamente. O que a gente consegue ver muito na prática, quando você está andando pelas ruas, é que o posto, para chamar a atenção de alguma promoção, ele coloca na entrada uma placa enorme com 2 tipos de produtos, por exemplo, etanol e gasolina. Logo atrás, ele tem uma placa bem menor com todos os preços e modalidades, só que ela está escondida, ou seja, como a doutora Flávia bem disse, chama-se atenção para o que seria mais favorável para o posto nesse caso, induzindo o consumidor a entrar no posto, e quando ele chega na bomba, na verdade, o preço que ele irá pagar por litro é diferente daquele que ele supostamente estaria pagando, né, que ele acreditou que estaria pagando entrando no posto. Flavinha, quer complementar? Tô vendo. Eu quero complementar uma coisa que eu lembrei, que a gente ficou com a questão muito de placa, a gente esqueceu das bombas. É importante falar a respeito também das bombas, né? Primeiramente, não pode ter nenhuma informação em conflito, né? Então, se eu dou publicidade por um preço, ele tem que ser o mesmo naquela modalidade, em qualquer tipo de publicidade. Seja ela uma publicidade, né, uma informação obrigatória ou não. Não pode ter conflito. E o que o revendedor tem que ficar atento é referente às bombas abastecedoras, que aparece muita dúvida e muito questionamento também, porque hoje a norma da ANP fala em separação de bico por forma de pagamento. Aí eles pensariam, né? Então eu tenho que fazer um bico para cada modalidade, seu diferencial. Ou seja, se eu tenho 3 preços, eu vou ter que identificar e ter no mínimo 3 bicos de gasolina e colocar lá dinheiro, débito, cartão frota. Depende, tá? Hoje o que a gente vê é o seguinte, os sistemas evoluíram, as bombas evoluíram e existem sistemas com que você consegue alterar na hora do abastecimento
o valor do litro na própria bomba. O famoso identifique, né? Exatamente. Que é o mais famoso, tem outro sistema, mas esse é o mais conhecido. E com isso, o posto não precisa separar o bico, o que facilita. Ou seja, o consumidor pode parar em qualquer bomba que ele vai conseguir visualizar o preço do litro que ele escolheu de acordo com a forma de pagamento e vai conseguir visualizar o valor total a ser pago correspondente à modalidade de pagamento. Porque uma das questões é isso, o valor total a ser pago tem que ser aquele que está na bomba. Então, eu não posso ser aquele, tipo, tá um valor, fazer acréscimo ou desconto no cupom fiscal, por exemplo. Tem que, na bomba, tem que estar identificado o valor total a ser pago de acordo com a modalidade. E complementando a doutora Flávia, na própria bomba, para a ANP, ela pede para que você coloque uma placa também identificando o preço à vista e o preço a prazo, por exemplo. Tá? Porque às vezes na hora que você vai fazer o último abastecimento, está ali identificado, foi à vista. Aí quando você for mudar para o pagamento a prazo, vai mudar o preço por litro total final a ser pago. Então ela pede também que você coloque uma placa, né? Aí é um tamanho bem menorzinho mesmo, é só nesse caso onde você utiliza o mesmo bico para as duas modalidades. E ali você coloca preço à vista, preço a prazo em cima da bomba para que o consumidor também ali na hora do abastecimento esteja ciente do preço. Perfeito, diga. Só uma coisa, aproveitando que ele falou essa questão de preço à vista e a prazo, eu gosto de fazer, falar com o revendedor para fazer um trabalho. Cartão de crédito é a prazo? Não. Sim. É forma de pagamento à vista. Então, tomar cuidado ao usar essa nomenclatura. Porque quando eu não diferencio o preço à vista, eu não gero confusão. Tá? Pode usar à vista, ou a prazo é concessão de crédito, 30 dias, 15 dias e tudo. Mas a partir do momento que eu diferencio o preço por modalidade de pagamento, eu tenho que informar a modalidade. À vista é o quê? Não necessariamente é dinheiro. Tem dinheiro, Pix, débito. Então, tomar esse cuidado de informar corretamente. E aproveitando que o doutor Edmund falou a questão de exibir, né, as informações novamente de preço. No início, antes, muitas vezes até falta de conhecimento do Identifeed e tal, tinha questionamentos e a gente teve algumas reuniões até aqui em Belo Horizonte, no PROCON estadual, e explicando como é que era, e foi uma das sugestões, foi justamente isso, porque, novamente, a norma não dá essa opção, mas ela tem sido aceita, porque não faz sentido não aceitar e cumpre as regras, né, gerais. E é no sentido de ter essa exibição, novamente, perto da bomba, não na bomba, né, mas para o consumidor verificar, na hora que colocar lá o valor do litro na bomba, ele conferir, sem precisar voltar lá atrás, olhar a placa. Facilidade para o consumidor e informação nunca é demais. Exatamente. Flávia, você me lembrou de um negócio aqui. O revendedor que negocia um preço a prazo com um cliente determinado, esse preço ele não precisa estar exposto, né? É uma negociação individual dele com aquele determinado cliente, é isso? Correto. O que eu tenho que exibir é aquele preço que vale para qualquer consumidor em geral. Não é negociação específica ou um cliente específico. Então, eu tenho que pensar assim, se eu chegar hoje no seu posto, eu consigo abastecer nesse preço? Se não, não faz sentido. Perfeito. Né? Porque é o quê? Eu tenho um contrato de fornecimento com um preço específico. Aí é uma contratação específica. E se eu coloco essa informação, eu posso até mesmo induzir a erro o consumidor. Que ele vai chegar lá e vai falar, não, eu quero... Qual modalidade de pagamento é essa? Eu quero abastecer. E você vai falar o quê? Né? Então, tem que ter esse cuidado de que aquela oferta, que a gente é uma oferta, né? Que eu estou exibindo, eu tenho que cumprir. Perfeito. Chegando ao final, considerações finais, doutor Edmund Antônio Carlos, muito obrigado pela presença, viu? É bom o revendedor ficar ligado, né? É uma das autuações mais importantes aqui, que cai mais na mesa de vocês, né? Exatamente, tá? Tem que ficar atento. São atitudes simples que evitam aí multas reiteradas aí.
tá? Então é ficar atento mesmo, baixar o manual e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Flávia Lobato, muito obrigado mais uma vez pela presença, viu? Sempre abrilhantando o nosso conteúdo. Eu que agradeço, só finalizando aqui, deixar o alerta. É difícil mesmo, dá trabalho seguir, muitas coisinhas, mas é assim que é o certo e vai vetar autuações. Além disso, o manual aí a gente fez no sentido de trazer o melhor das informações de resumidamente para facilitar. Mas qualquer dúvida com relação ao manual ou referente a qualquer tipo de autuação que já teve o assunto que a gente falou aqui, a gente está à disposição. Tá aqui essa coisa linda. Haja preventivamente, não tome multas, tá? É o recado do jurídico do Minas Petro, do Metrológico e do Cível. Muito obrigado para você que nos assiste no YouTube, nos ouve no Spotify. Até a próxima. Tchau, tchau.